E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Amados, esse texto relata a história daquela grande tempestade no qual estava Jesus e os seus discípulos dentro do barco. E Jesus inicia o texto dizendo: passemos para outra margem. Jesus ordena que os discípulos entrem no barco e passam para a outra margem rumo ao território dos Gadarenos. Mas diz a palavra que no meio do percurso, já no meio do mar, uma grande tempestade se levanta. E Jesus, como estava cansado, Jesus pega ali um travesseiro e vai dormir na polpa do barco. Enquanto isso está acontecendo, os discípulos começam a ficar desesperados, todos com medo da morte, e clamam a Jesus Cristo: Mestre, não te importa que iremos morrer e tu não vais fazer nada? Parece até mesmo uma pergunta desafiadora, até mesmo com um tom de censura. Jesus estava dormindo. Os discípulos talvez perguntam daquela forma para o mestre, porque quem está dormindo não tem pressa de salvar alguém. E o barco balançava para a direita, o barco balançava para a esquerda, de maneira da qual diz o texto que já estava se enchendo de água. Mas os discípulos estavam à beira da morte, a carranca da morte batia ali na cara de cada um daqueles homens. Às vezes nós pensamos que damos conta de resolver os nossos problemas. Às vezes o problema é um problema simples, mas por não ter conhecimento daquele problema, ele se agrava. O problema ele cresce, chega até mesmo a fugir do controle das nossas mãos. E às vezes nós nos desesperamos porque já estamos à beira da morte. Assim como aqueles homens estavam já à beira da morte, já estavam o barco se afundando, chegando a naufragar, eles clamaram por Jesus de Nazaré. E às vezes você foge do controle da sua vida e só percebe que o problema está grande quando a morte está na sua porta. É nesse momento que você pode clamar pelo nome de Jesus. É nesse momento que você vai chamar alguém que resolve o seu problema. É nesse momento que você vai clamar pelo nome de Jesus, aquele que tem poder sobre as leis da natureza. Mas os homens começaram a clamar a Jesus Cristo com aquele tom de censura. Acorda! Será que não vê que nós iremos morrer? Amados, essa pergunta é meio desafiadora. Por quê? Porque eles olham para a sua esperança de salvação que está depositada naquele homem que está dormindo. E por ver que aquele homem está dormindo, observa que ele não tem pressa de salvar quem está já à beira da morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que Jesus estava dormindo? Jesus estava dormindo porque ele sabia de tudo. Jesus estava dormindo porque ele tem o controle de tudo nas mãos. Jesus, você pode observar que ele tem ressuscitado Lázaro, que já estava 4 dias enterrado e cheirando mal. E Jesus tem poder sobre a morte. Jesus demonstra que a morte não tem poder sobre ele, mas ele tem todo o domínio, todo o poder da morte quando ressuscita Lázaro. Observe também, amados, que Jesus, quando ele passa naquela vila rumo à casa daquele oficial de justiça para salvar aquela menina da morte, no meio do caminho entra uma mulher com fluxo de sangue. Essa mulher, ela já sofria há 12 anos, padecia 12 anos com essa hemorragia. Até mesmo os médicos já tinham desenganado, já tinham abandonado, porque ela já tinha até mesmo gastado todos os seus bens, todas as suas riquezas e recursos das suas mãos para tentar solucionar o problema, porém não tinha conseguido, e agora os médicos já abandonaram ela, e ela vê a solução num homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. E ela tão somente toca nas vestes de Jesus e a sua hemorragia é estancada. Jesus também demonstra que além de ter poder sobre a morte, agora Jesus demonstra que tem poder sobre as enfermidades. Amados, Jesus, quando ele passa e chega ali no território dos Gadarenos, diz a palavra que tem um homem
totalmente cheio de demônios, uma legião que atormentava aquele homem. Aquele homem se feria, aquele homem ele se alimentava de cadáveres naquele cemitério. Mas quando Jesus Cristo chega, os demônios se ajoelham e clamam para que não seja morto por Jesus. E Jesus expulsa aqueles demônios daquele homem, expulsa aquela legião. Jesus agora provou que além de ter poder sobre a morte, que além de ter poder sobre as enfermidades, Jesus também tem poder sobre os demônios. Jesus está no controle de tudo. Jesus está no controle da sua vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se está pensando em desistir de viver, clama pelo nome de Jesus, porque Jesus tem poder para transformar a tua vida e te dar ânimo, te dar força para que você nunca mais sinta-se sozinho. E Jesus, quando ele acorda daquele barco, Jesus dá ordem para o mar se aquietar. E o mar se aquieta. Jesus demonstra que além de ter poder sobre a morte, além de ter poder sobre as enfermidades, além de ter poder sobre os demônios, Jesus também mostra que tem poder sobre as leis físicas da natureza. Além de tudo isso, Jesus está no controle da sua vida.